Olá, olá! Ao vivo começando mais uma live professora particular 3K. Eu sou a Marcela Bernardi, se você não me conhece, sou psicóloga, professora particular e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, muito além de ensinar. Meu objetivo com essas lives que eu faço aqui para vocês, com os conteúdos que eu publico diariamente com exclusividade, meu objetivo sempre é fazer com que você ganhe mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, dando aulas particulares transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. Ou seja, em resumo, meu objetivo é fazer com que você ganhe bem dando aula particular para criança, mesmo que você tenha medo, mesmo que você esteja insegura. E na live de hoje, se você acha que não dá para melhorar o valor da hora-aula, que bom que você está aqui, porque hoje você vai descobrir que sim, é muito possível mudar o valor da hora-aula, melhorar esse valor, né? Independente se você já dá aula particular ou se você ainda não dá e está pensando em dar aula particular, que bom que você está aqui, porque aí você já vai perceber, né, qual é o objetivo de, puxa, você pensar corretamente sobre o valor da hora-aula. Olha só, você precisa começar pensando sobre, antes de tudo, quando a gente fala em valor da hora-aula, né, e eu sei que a gente leva muito para o lado preço. Ontem, até na nossa live, eu comentei rapidamente sobre a diferença de preço e de valor, e que todas as coisas, produtos, serviços, aula particular é um serviço, tem um valor agregado, né? E quando a gente olha para a aula particular que a gente dá, ou que a gente vai começar a dar aí para as crianças, a gente precisa, acima de tudo, entender qual é o valor agregado que existe nesse nosso serviço. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Esse é um conceito do marketing, e marketing, até para quem não sabe, às vezes a gente acaba falando aqui assim por alto, marketing, divulgação faz parte do marketing, sim, é uma estratégia de marketing, né? Você divulgar o seu trabalho faz parte, aí está dentro desse escopo marketing, mas marketing é você fazer com que o seu produto, o serviço, a sua aula particular aqui no caso, não só chegue até aquela pessoa que você quer que chegue, por exemplo, uma mãe, uma família interessada em contratar aulas particulares para a criança, para o filho, mas fazer com que essa família enxergue justamente o valor que existe no seu serviço de aula particular. Então, por isso é tão importante a gente pensar sobre o valor. E quando eu falo valor da hora-aula, eu me refiro a valor justamente que é algo maior do que o preço, não maior em termos financeiros. Ah, então é mais caro. Não, é maior porque entrega mais, não é só preço, né? Vai ficar mais claro para você esse conceito ao longo da nossa live aqui, tá? Só quero fazer esse apanhado geral para que, de repente, quando eu falar essas palavrinhas aí, não soe algo tão distante para você. A gente que está na área da educação, às vezes não tem o costume de ouvir o palavreado ou administrativo ou de marketing mesmo, por assim dizer, e são coisas necessárias, porque, afinal de contas, quando a gente dá aula particular, a gente tem um negócio na nossa mão. Começa pensando sobre qual é o valor real do teu trabalho, do trabalho de aulas particulares para crianças do ensino fundamental 1. Nesse momento, esquece mercado, esquece concorrência, esquece tudo. Olhando para o teu negócio de aulas particulares ou para o negócio que você vai vir a ter muito brevemente, né? Olhando para esse teu negócio, quanto vale o que você entrega? Ou quanto vale o que você vai entregar de aulas particulares aí, né, no serviço, nos atendimentos de aula particular para as crianças que você vier a atender? Quanto vale realmente isso? E quanto vale não é preço. Quanto vale para uma mãe, e eu falo muito de mãe, porque hoje 90% das pessoas que me contratam são mães, né? Mas pode ser avó, tia, pai, o responsável por aquela criança, né? Quando chega até você, ou quando chegar até você, quanto vale para essa pessoa, para esse responsável, para essa família, para essa mãe, saber que o filho vai aprender? Você já parou para pensar nisso? Quanto vale
para aquela família saber que o filho, que a criança vai de fato aprender, vai chegar naquela aprendizagem que talvez até então estivesse muito distante, muito difícil, que a criança vai definitivamente aprender matemática, ou que vai conseguir se alfabetizar, ou que vai entender um conteúdo que não estava entendendo, não só para passar na prova, não só para passar de ano, claro que também, né? Não só, mas também, porque eu sei que isso conta bastante para a família e faz parte do processo de aprendizagem escolar, obviamente. A criança, sim, precisa passar na prova, sim, precisa tirar aí no mínimo a nota, né? Na média, para passar de ano, para não reprovar, para sair da recuperação ou para nem chegar na recuperação. Quanto vale de fato, né? Quanto uma mãe paga? Uma mãe, de novo, falando aqui em termos de família, de responsável, adulto responsável por aquela criança. Quanto custa, quanto vale, não vou nem falar custa para a gente não se confundir, quanto vale definitivamente para uma mãe saber que esse filho vai aprender, vai alcançar a aprendizagem, sabe? Quanto que uma mãe, uma família pagaria para o filho passar de ano, sim, mas passar de ano aprendendo. E sabe, não só passar de ano, né, aprendendo, mas invertendo a situação, se a gente pensar, puxa, mas passar de ano significa não reprovar, vamos inverter, o que é passar de ano? É não reprovar. E se a gente pensasse no inverso, se essa criança não passasse de ano, não estivesse nas aulas particulares, se essa criança estivesse com dificuldade de aprendizagem tamanha, que muitas vezes é até comum, especialmente pelo pós-pandemia, essa defasagem de aprendizagem é muito grande, né? Que essa criança reprovasse o ano escolar. Quanto, aí sim, custaria? Quanto custaria para essa família? Sim, em termos financeiros também. Se você hoje for pensar na média, né? Puxa, quanto custaria na média da tua região? Quanto custa uma mensalidade do ensino fundamental 1 em um colégio particular? E fazer isso vezes 12, né? E não só financeiramente falando, quanto custaria para essa mãe, para essa família pagar novamente o mesmo ano todo, mas mais do que isso, quanto custa emocionalmente falando? Em termos emocionais, para essa mãe, para essa criança, o desgaste, a frustração, sabe? É pesado isso para a criança, gente, mexe completamente com a autoestima. Então, fora o emocional, de frustração, de dor, de tristeza, em termos financeiros também. E aí, quanto ela vai investir com você nas aulas particulares para evitar que isso aconteça? E não só para evitar uma reprovação de ano, mas para definitivamente fazer com que a criança aprenda. Chegue no conhecimento que precisa ser alcançado, porque vai ser ensinado na aula particular de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica, que fale a linguagem da criança, que deixe aquele conhecimento completamente concreto e não mais abstrato, para que a criança veja sentido no que ela está aprendendo lá na escola. E aí, por isso, também, não só, mas também ela vai aprender na aula particular. A gente se vale de muitos recursos na aula particular, né? Quem segue aí o método MAD, aluna do método MAD, sabe bem disso. E aí, todos esses recursos juntos, dentro de uma metodologia, começo, meio, fim, toda a sequência lógica, né, de coisas que acontecem e deve acontecer na aula particular, tudo isso faz com que a aprendizagem aconteça. Então, comece pensando por aí. Puxa, se eu achava até então que não dava para melhorar o valor da minha hora-aula, ou quando eu for começar a dar aula particular, eu já nem tinha olhado por esse ângulo, que eu comece pensando nisso a partir de agora. Opa, o meu trabalho tem muito valor mesmo, sabe? Não só para a criança passar de ano, como a gente está falando aqui, mas para a criança ter mais autonomia, para ter mais foco, para ter mais concentração, para alcançar a aprendizagem, para receber ali um atendimento completamente personalizado, individualizado. Gente, a atenção que a gente dá para o aluno na aula particular, eu e meu aluno, eu e minha aluna, você e a criança, né? Sempre você e aquela criança, essa atenção exclusiva que a gente dá para a criança, muitas vezes faz mais diferença do que o conteúdo em si que a gente vai ensinar.
Porque muitas vezes aquela criança chega tão fragilizada para nós na aula particular, tanta coisa está acontecendo na vida dela, né? Existe um mundo ao redor dela, de repente ela está sofrendo bullying no colégio, de repente ela tem um irmão mais velho em casa e a família, não por mal, acaba comparando, que o teu irmão nessa idade nunca pegou recuperação, nunca tirou uma nota baixa assim no boletim. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas aquela criança, às vezes, já está tão fragilizada que o 100% da nossa atenção para ela na aula particular faz uma tremenda diferença. E isso faz parte do nosso trabalho também. Não é só, sem desmerecer, mas não é só entregar o conteúdo que aquela criança precisa na aula particular. Quando a gente pensa além, quando a gente vai muito além de ensinar, e esse é um dos pontos, né, que o MAD mesmo prega bastante, que as meninas aplicam muito na prática e por isso colhem belíssimos resultados em tão pouco tempo, a gente entende que a educação é algo que, de fato, vai muito além da escolarização, ou precisaria ir. Só que a gente só enxerga isso e consegue fazer isso na prática quando a gente se capacita. E quando a gente se capacita, a gente consegue cobrar o valor justo na hora-aula, melhorar o valor da hora-aula. A gente não consegue realmente quando a gente faz um trabalho que é mais do mesmo, mais do que a gente já tem aí, né, no mercado, no tradicional, de uma aula particular que não seja transformadora, que não vá muito além de ensinar, que faz ali o feijão com arroz, o beabá, que faz sim a criança chegar na aprendizagem, porque afinal de contas uma aula particular está ali para isso, né? A mãe nos contrata especialmente para isso. Mas quando a gente entende que existe algo muito maior do que isso e aprende na prática, né, os detalhes, o passo a passinho disso, o nosso valor aumenta. Não tem como a gente querer que a família nos valorize se a gente não consegue ter essa valorização primeiro. Essa autovalorização precisa primeiro passar por nós. E sabe por que talvez hoje você não consiga fazer isso? Ou não consiga enxergar dessa forma, ou ainda tenha dificuldade, né, de repassar isso no valor da sua hora-aula? Por insegurança. Por insegurança. E sabe, insegurança é o que faz você achar que não dá. Insegurança em você mesma, que eu sei que nem sempre é fácil a gente admitir, assumir, aceitar, enxergar, perceber que é isso, mas existe a insegurança em si mesma, né? Puxa, eu estou insegura ainda comigo mesma, de repente eu me acho incapaz de fazer esse trabalho, enfim. Insegurança na profissão de dar aula particular, e aí a gente cai muito naquela questão das crenças limitantes, né? Já falei algumas vezes sobre elas aqui. A gente está tão dentro da sociedade, tão acostumado a ouvir, desde que a gente é criança, que professor não ganha bem, que dar aula não dá dinheiro, que professor trabalha por amor, que tudo isso, desde que a gente é criança, se a gente vai ouvindo, repetindo, falando, pensando, tudo isso vai se instaurando de tal forma na nossa mente que se torna uma crença, algo em que a gente crê que é verdade, mas que ela é limitante, é uma crença que a gente tem que nos limita. E a gente nem percebe isso, né? Porque é tão dentro da sociedade mesmo, que aí, nossa, como é que dar aula particular vai dar dinheiro? Às vezes o nosso cérebro já traz um bloqueio. Nossa, mas professora particular não ganha bem. Porque isso é uma das crenças limitantes que talvez a gente carregue aí ao longo da nossa vida até então. Não por culpa nossa. A sociedade já falou tanto isso, e quando eu falo sociedade, pode ser alguém até muito próximo a você, que está falando que você tem insegurança porque sem querer você se agarrou nisso. Então, essa insegurança em si mesma, quando a gente se capacita, a gente deixa ela para trás. Então, precisa se capacitar para dar aula particular, sim. Insegurança sobre a profissão, porque a gente escuta muitas coisas ao longo da nossa vida. Insegurança pelo que as pessoas falam. E aí, dica para você: escute conselhos de quem está onde você gostaria de estar. Isso é doído muitas vezes, porque às vezes a gente vai ouvir de alguém que é muito próximo a nós um conselho, mas que ele não é edificante. E é uma pessoa que não está na posição profissional, na posição realmente, né? No nível profissional que a gente gostaria de estar. Mas como é uma pessoa muito próxima a nós, a gente acaba ouvindo, mas ops,
a partir de agora começa a fazer esse filtro. Será que essa pessoa que está me dando esse conselho, que está me colocando para baixo, que está me colocando mais insegurança sem perceber, está onde eu gostaria de estar? Já dá aula particular, já deu aula particular, se capacitou para isso? Como é que está a vida dessa pessoa hoje, profissionalmente falando, sabe? Porque no final das contas, a insegurança é que te faz achar que não dá para melhorar o valor da hora-aula. A insegurança é que faz você querer justificar o valor da hora-aula para a família. Você vai querer justificar, se você for cobrar, eu vou colocar um valor aqui, gente, vejam, não é para você, né? A Marcela falou então que esse é o valor ideal da hora-aula. Não, existe a forma correta da gente precificar. Quem é aluna do método MAD sabe bem certinho, né? Aprende, a gente tem toda uma planilha, tem aula sobre isso. Mas eu vou falar aqui um valor só para efeitos de comparação, para você entender do que eu vou falar. Você justificar, por exemplo, que a sua hora-aula tem o valor de R$80, você querer justificar isso para uma família, vem por conta da insegurança. Porque você não precisa justificar a loja Zara, vou falar Zara porque me veio à cabeça, eu acho que é um nome que todo mundo conhece, não justifica, porque um casaco custa R$300, R$400, R$200, seja quanto for, não justifica. Uma hamburgueria não justifica porque que o hambúrguer custa X reais, um restaurante não justifica. Você também não precisa justificar, e justificar é diferente de esclarecer o que você entrega, né? A transformação que você vai causar na vida daquela criança precisa sim ser explicada para aquela família, para a mãe, para o responsável que vai te contratar. Isso sim, você explicar, né? Esclarecer qual é o teu trabalho, por que a tua aula particular ela é diferenciada, afinal de contas, por que você é uma profissional MAD de repente. O que significa essa aula particular transformadora que vai muito além de ensinar? Faz parte do alinhamento de expectativa quando você vai fechar contrato com essa família. Já desde a conversa inicial, você vai explicar quais são os entregáveis, né? Qual é a transformação que vai acontecer na vida daquela criança. Puxa, olha, fica tranquilo que o teu filho vai começar a gostar de estudar, vai ter mais foco, vai ter mais concentração, mais autorresponsabilidade, mais autonomia. Vai sim também aprender esse conteúdo que você está me pedindo? Claro que sim. Tudo isso faz parte do esclarecer o que você entrega de transformação. Não faz parte você falar, olha, a aula custa R$80, mas por quê? Eu tenho que sair lá da minha casa, tenho material, isso é justificar, e você não precisa fazer isso. Se você já fez isso, pensa em fazer, tem a ver com a insegurança. Então, assim, o teu cliente, né, essa família, precisa entender o que está contratando, mas você não tem por isso que justificar, né? E esse valor da hora-aula, afinal de contas, esse valor da tua hora-aula, você consegue aumentar, você consegue melhorar, né? Que se você hoje achava que não, sim, é super possível, independente da região onde você mora, desde que você se capacite para isso. Esse valor da hora-aula tem a ver também com o grau de conhecimento que você tem, que tem a ver com o quê? Capacitação. Tem a ver com os resultados que você entrega, que também tem a ver com capacitação. Tem a ver com os diferenciais da tua aula particular, que também tem a ver com capacitação. Ou seja, se você se capacita, você pode ser uma profissional de excelência nas aulas particulares. E sendo uma profissional de excelência, por que não dizer a melhor profissional de aulas particulares da tua região, você consegue sim melhorar o valor da hora-aula, sabe? Você consegue. Então, você consegue, por exemplo, dar um salto, já que eu falei dos R$80, vamos lá, vou fazer um salto inverso. Vamos pensar em R$20 a hora-aula, tá? Para quem é aluna do método MAD, sabe que é um salto até natural, né? De 20 conseguir perceber que é possível R$80 a mesma hora-aula, o mesmo tempo de hora, apesar da hora ser completamente diferente. A aula é completamente diferenciada, mas o tempo gasto ali na aula, né, é a mesma 1 hora.
Então, se você dá um salto de 20 para 80, quer ver? A gente vai fazer uma conta juntas. Vou pegar minha calculadora aqui para eu não errar. Se a gente pensa em R$20 a hora aula, eu não vou falar 3 alunos, tá? Como eu falo muito sobre renda extra, que significa o quê? Você pode, sim, dar aula particular no teu tempo livre, e quando você faz isso no seu tempo livre, se de repente você trabalha em escola, enfim, você dedica uma parte do teu dia para dar aula particular, essa parte é o tempo livre. Então, o que vem ali de rendimento é uma renda a mais. No dicionário, esse a mais é igual a extra. Por isso, renda extra, tá? Então, eu vou fazer uma continha pensando em 3 horas de aula particular por dia, de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta. Então, 3 horas a R$20 na segunda, R$20 mais R$20 mais R$20, R$60. R$60 na segunda, R$60 na terça, R$60 na quarta, R$60 até sexta-feira. Então, R$60 vezes 5 dias, certo? R$60, vou até fazer diferente, ó, R$20 a hora aula, vezes 3 aulas no dia, tá, R$60, que é o que a gente chegou. 60 vezes 5 dias, R$300. Ai, no YouTube não sei se está dando para ver. Aí, R$300 na semana, pensando em R$20 a hora aula, R$300 na semana, vezes 4 semanas na média que a gente tem no mês, para ficar redonda a nossa conta, chegamos em um rendimento de nossa, no Instagram fica ao contrário, aqui no YouTube e no Facebook tá certinho, R$1.200 no mês, tá? R$1.200 no mês para você trabalhar 3 horas por dia com aula particular, se você valorar lá embaixo. Se você estiver insegura. Vamos lá, esse mesmo tanto de horas aulas trabalhadas, essas mesmas 3 horas, se a gente pensar em R$80 o valor da hora aula, que é um valor super tranquilo e super justo, gente. Então, fazendo aí os R$80 para a gente ter uma conta redonda, R$80 vezes os 3 espaços, as 3 horas no dia, aqui tá sempre ficando ao contrário, né? Para quem tá vendo no Instagram, no YouTube, no Facebook, sei que tá certinho. R$240 no dia, vezes 5 dias de segunda a sexta, R$1.200 na semana. Na semana. Lembra que o R$20 a hora aula dava R$1.200 no mês. Isso aqui por semana, vezes 4 semanas no mês, R$4.800. R$4.800 por mês para trabalhar 3 horas por dia de segunda a sexta. E 3 horas não significa 3 alunos, não, gente. Porque os 3 alunos que você atende na segunda, provavelmente são os mesmos 3 que você vai atender na quarta. Vamos ver se eu consigo parar meu dedo assim. Outros 3 alunos que você atende na terça vão ser os mesmos 3 alunos que você atende na quinta, entende? Porque a gente atende, na média, 2 vezes por semana cada criança, 1 hora de aula por vez. Sempre pensa na base de 1 hora, porque o tempo de sustentação, de atenção da criança não é mais do que isso, né? É utópico a gente querer que aquela criança fique ali, puxa, super concentrada para além de 1 hora. Existe toda uma metodologia até para a gente puxar a concentração do nosso aluno, puxar a atenção dele, para que ele tenha mais foco, mais produtividade, de uma forma muito mais leve, de uma forma produtiva e que ele goste bastante. Quem é aluna do Método MAD sabe bem disso também. E sim, é super possível ganhar isso, não é? Se tiver alguma aluna MAD aqui até quiser escrever, não sei se elas estão por aqui ainda, mas é super possível sim ganhar isso, gente, com tranquilidade. Só que até então, talvez a gente estivesse pensando, puxa, esse valor da hora aula depende de tal coisa, depende do público, eu tô lendo aqui, né? Depende disso, daquilo. A verdade é que tudo isso faz parte desse conjunto de crenças limitantes que a gente tem, porque carrega desde a nossa época da infância, e sem querer não percebe que sim, é muito viável ganhar bem dando aula particular, sim, sabe? Deixa eu fazer uma explicação aqui para vocês. Quando a gente se qualifica, a gente, consequentemente, valorizando o nosso trabalho, entregando a mais, dando uma aula particular que é completamente transformadora, diferenciada, acima da média,
o nosso valor também vai ser acima da média, entende? E aí, a partir disso, opa, eu me capacitei, eu tenho diferenciais na mão, eu vou entregar resultado, eu vou ter atenção exclusiva para esse aluno, então o meu posicionamento vai ser diferente também. Se eu vou ser, ou já sou, né, para quem é MAG, uma profissional de excelência, eu vou me posicionar como uma profissional de excelência. E aí, eu sempre digo que isso passa pelo posicionamento do marketing em si, porque é mais ou menos assim. Ó, aqui eu tenho 2 canetas na minha mão. As 2 são caneta. E as 2 vão fazer o papel de caneta. Essa caneta aqui é bem conhecida, que é uma caneta Bic. Nunca deixou de funcionar. Ao longo da vida toda da caneta Bic, a caneta Bic continua sendo uma caneta e continua vendendo muito. É a caneta Bic. Essa caneta Bic apesar de ser só uma caneta, cumpre o papel dela, que é como se fosse uma aula particular que não é transformadora. Puxa, uma aula particular que a família lá está pedindo R$20 na hora aula. Ela é tradicional, ela é padrão. Essa outra caneta aqui é uma caneta Montblanc, da marca Montblanc. Assim como ela, tem várias outras marcas, né? Mas estou usando aqui de exemplo. Por que essa caneta é vendida R$3.000 para cima e essa caneta Bic é vendida a R$1? O que tem de diferente de uma caneta para outra caneta? Entende? Essa caneta se posiciona como a caneta. O posicionamento dela é diferente. Isso tem a ver com marketing. É diferente do posicionamento da caneta Bic. Eu não estou desmerecendo a caneta Bic em momento nenhum. Assim como não desmereço outros profissionais que dão uma aula particular padrão, tradicional, que fica ali naquele quadradinho. Mas quando você se capacita, quando você se qualifica, quando você se torna essa profissional de excelência e você aprende a vender isso dessa forma para a família, se posicionar dessa forma para a família, tem a família que vai querer, sim, que o filho tenha aula com a melhor professora particular da região, e aí vai de você se posicionar para essa família ou não. E tem a família que vai querer continuar com a caneta Bic, tá tudo certo. Tem público para todo mundo, gente. Isso para todas as relações comerciais na vida, para todos os serviços, para todos os produtos. Isso passa pelo marketing, né? E marketing tem a ver com posicionamento, com questão de você saber se apresentar para a família, saber valorar a hora-aula, mas saber mostrar isso, né? E aí é o que eu digo, às vezes a gente vem da área da educação e não se dá conta desses conceitos que são tão essenciais também para que a gente chegue na família da maneira correta. Se a gente não se valorizar, a família não vai conseguir valorizar o que a gente faz também. Não é fato, Cleide? É fato realmente. Ó, tem várias lives que eu fiz com várias alunas aí do Método MAG. Tá tudo à disposição aqui, disponível no meu Instagram. Eu fiz várias ao longo dos tempos, então eu não vou conseguir citar uma ou outra para vocês assistirem uma ou outra, para vocês procurarem as lives que aparece uma bolinha assim com o meu rosto e do lado uma outra bolinha com o rosto de outra pessoa, que é uma aluna do Método MAG, para vocês ouvirem delas, gente, sabe? Toda essa questão de insegurança, o quanto mudou, essa questão da visão de, eu não consigo cobrar mais, o valor da minha hora-aula aqui não dá, as famílias não aceitam, não resolve, na minha região não funciona. Para vocês verem que 1 mês, 2 meses, às vezes, depois de começar no Método MAG, elas mudaram completamente a realidade delas. Eu não vou ficar citando o nome das meninas aqui, tem várias, né? Eu vi algumas passarem aqui hoje na nossa live. Mas é super importante vocês assistirem, para vocês começarem a quebrar essas crenças limitantes, que são naturais. Eu não culpo nenhum de nós, né, pelo fato da gente carregar essas crenças. Isso foi sendo implantado e, de repente, a gente acreditou. Não dá, por isso, por isso, por isso. A gente sempre tem uma justificativa do porquê não dá. Mas a gente nunca se dá conta de que dá e de que a gente tem potencial, sim, desde que a gente se capacite para se valorizar, para entregar um serviço completamente diferenciado, para se tornar uma profissional de excelência. E aí, quando você entende isso e se capacita para isso, você não precisa lotar a agenda, você não precisa se matar de trabalhar para ganhar bem com aula particular, não. Fiz as contas aqui no R$80, que é bem justo. 3 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta-feira, te dá R$4.800 no final do mês, todos os meses. Fidelizando alunos, sendo indicado o tempo todo, porque aí o trabalho que a gente faz é tão encantador que aquela mãe pede, pelo amor de Deus, para reservar espaço na agenda para não perder o horário teu de aula particular com o filho dela.
E aí as coisas acontecem. Chega um ponto que a gente percebe que aquela mãe quer muito ter o nosso nome na agenda dela e não mais o inverso. E isso pode acontecer com vocês também. Vendo as lives com as alunas mais, vocês vão entender do que eu estou falando, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.